Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu estou aqui no projeto do último vídeo sobre operadores condicionais, operadores ternários, né? Bom, é aplicativo de console, C++, aqui no Visual Studio 2019, né? O mesmo tipo de projeto. Recomendo que você veja esses últimos vídeos, caso não tenha visto, né? E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre os loops. Já deve ter ouvido falar sobre isso, né? Pesquisando sobre programação, for, while, todos esses, né? Então vamos começar aqui com o loop for. Basicamente, deixa eu colocar um comentário aqui embaixo, né? Basicamente a estrutura do for vai ser assim, vai escrever for, abre parênteses, inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, atualização. Fecha aqui e bota, abre chave, né? Agora mesmo semelhante ao if, else, ao if, o else e ao else if, né? Quando for uma linha só, a gente não precisa desse parênteses, tá? Dispensável, mas para mais de uma linha ele é indispensável, beleza? Então, inicialização, condição, atualização. Então, posso iniciar uma variável de valor inteiro, né? Então, por exemplo, vendo na prática aqui for int i igual a zero, a gente pode inicializar aqui dentro ou a gente pode definir antes, né? Pegar uma variável de fora, mudar o valor dela aqui, ou então simplesmente escrever ela aqui, né? Então i menor que 2 e mais, que é o operador de incremento, né? Esse mais. No caso, a gente pode usar duas formas diferentes de incremento: o pós-incremento, que é esse com mais, e o pré-incremento, que seria mais i. Vou falar disso aqui porque é importante é que o i vai ser usado na expressão e depois ele vai ser incrementado no i++, vai ser usado na expressão depois incrementado. No pré-incremento ele vai ser incrementado, né, adicionado em 1 e depois vai ser usado na expressão. Então muda aí, né? Eu uso dentro de um loop, tá? A gente vai, antes de falar sobre loop, a gente vai ver aqui int i igual a 5, cout, vamos usar o pós-incremento primeiro, i++, endline, cout, i++, endline, cout, agora eu vou imprimir o próprio i, então endline, beleza, usando pós-incremento. Então aqui nessa linha ele vai imprimir o 5 e depois mudar o valor de i para 6. Esse mais vai sempre adicionar 1, tá? Não adianta você colocar outros sinais de mais depois, que ele não vai adicionar mais não, tá? Então ele vai imprimir 5 e somar 6, imprimir 5 e mudar o valor para 6. Aqui ele vai imprimir 6 e depois mudar o valor para 7, e aqui ele vai imprimir 7, que é o valor da variável agora no final. Então tá aí, 5, 6, 7, beleza? Agora se a gente mudar para mais i, ele vai somar 1 e depois imprimir. Então aqui ele vai imprimir 6, aqui ele vai imprimir 7 e aqui ele vai imprimir 7 da mesma forma, beleza? Então compilar aqui. Viu? 677. Então dentro de um loop você tem que escolher com cuidado qual você vai usar, tá? Geralmente aqui a gente vai dar preferência por i++, tá? Mais simples, para manter o padrão. Então nesse loop aqui, for int i igual a 0, inicializei a variável i como 0, enquanto i for menor que 2. A gente faz alguma coisa, né? Aqui entra a chave, faz alguma coisa. Depois que acabar de fazer, adiciona 1 ao i, e o i vai ser igual a 1, repete o loop.
faz tudo de novo, adiciona 1 e vai ser igual a 2. Aí, opa, agora o i não é mais menor que 2, então para, não vai executar duas vezes então. Então vou botar aqui um exemplo prático. For int i igual a 0, i menor que 3, i mais mais. Então o que vai acontecer? I igual a, então vamos cout i endline. Então o que vai acontecer aqui? I igual a 0, então vai imprimir i igual a 0, vai somar 1, i vai ser igual a 1, vai imprimir igual a 1, vai somar 1, igual a 2, vai imprimir o 2, vai somar 1, igual a 3, aí agora, como 3 não é menor que 3, né, então ele vai parar o loop e não vai imprimir igual a 3. Ó, iniciar sem depurar, 0, 1, 2, viu? Se eu botar o mais i, ele vai imprimir, ó, veja só, também 0, 1, 2. Então no for aqui não vai fazer muita diferença. Então, geralmente não vai fazer tanta diferença. Então, pode usar qualquer um, a gente vai usar o i++. Aqui não vai fazer diferença, por quê? Porque esse incremento vai acontecer só depois que acabar o loop, né? Então, independente de qualquer coisa, ele vai ser incrementado e o valor incrementado vai ser usado no próximo loop, então, né? Existe outro tipo de loop também, o while. While condição, enquanto... While vem do inglês, condição, né? While condição, vai escrever uma condição, enquanto essa condição for verdadeira, ele faz alguma coisa. Então, cout olá. Então, não sei, tem int num igual a 0. Num igual a 0. Olá, eu vou botar aqui para ser digitar num. Se digita o valor de num. Então o que vai acontecer? Num igual a 0. Então vai entrar aqui no loop, vai digitar olá. Aí você vai digitar um novo valor de 0. Se ele ainda for igual a 0, vai continuar rodando o loop. Então olá, 0, olá, 0, olá, 0, olá, 1. Aí sai do loop. Entendeu? Um exemplo bem simples, a gente também poderia fazer algo parecido com o for aqui. Então enquanto num menor que 5, olá e num mais mais. Isso aqui dá no mesmo que a gente escrever for int i igual a 0 e menor que 5 e mais mais. E botar um cout lá dentro disso, beleza, dá no mesmo. Tem também o outro loop, que é o loop do while. Do fazer, né? Então fazer alguma coisa. Então fazer sem num. Não vou inicializar num, não tem necessidade. Então ele vai entrando no fazer num enquanto. Então ele vai pegar a entrada do usuário enquanto num for menor ou igual a 0. Vamos supor que por algum motivo eu quero que o usuário digite algum número inteiro positivo. Então, enquanto ele for negativo ou nulo, vai simplesmente repetir o CIN para digitar de novo, porque quero o valor positivo. Ó, 0, mandou repetir, menos 1, mandou repetir, 9, aí acabou, entendeu? Temos também loops de intervalo, eu acho que eu tinha até comentado sobre isso lá nas strings. A gente vai adicionar aqui, include string, loops de intervalo, também chamado de range based for loop. É um loop for que atua no intervalo específico, tá? Então string texto igual a C++
é uma linguagem de programação. Tá, então a gente pode percorrer essa string com for size t. Lembra do size t que eu falei? Que era o tipo, né? Que retornava quando você pedia o valor, né? Então size t igual a 0 e menor para garantir que o i pode alcançar esse valor, né? I menor que texto ponto length e mais. Então lembra que eu falei que o índice começava de 0, então o primeiro elemento era o 0, o primeiro caractere era o 0, o segundo era o 1, então i igual a 0 e igual e o i vai adicionando 1 até chegar em tamanho disso aqui, a quantidade de caracteres menos 1, né? Que é enquanto for menor, no caso, como é um número inteiro, então vai ser o tamanho menos 1. Então se alt texto e não vou dar NDL, não vou dar nada, porque desse modo ele vai imprimir cada caractere um após o outro em sequência assim, então vai escrever como se eu estivesse escrevendo a string normalmente. Olha, tem mais uma linguagem de programação. E a gente pode percorrer com um intervalo, com um loop intervalado também, né? Então, em vez de usar isso aqui, a gente pode muito mais facilmente for char a, não, caractere em texto. Então, nesse loop aqui, o que acontece? Vai passar por cada elemento de texto, no caso string texto, né, é uma variável, mas toda string é um array de caracteres, né, então vai passar por cada caractere, que é cada... Aí, const char 36, viu? Então vai passar por cada caractere, em cada caractere que ele passar, essa variável do tipo char, que é do tipo de caractere, né, chamada caractere, vai receber o valor desse caractere. Então aqui vai acontecer a mesma coisa que naquele loop passado se eu colocar caractere aqui, ó. Ctrl Shift B, Ctrl F5, C++ uma linguagem de programação, viu? Eu posso também usar um vetor aqui, né? Então, include vector para utilizar um vetor. Depois eu vou fazer um vídeo só sobre arrays e vetores, tá? Para vocês entenderem melhor isso aqui, porque nem sempre precisa de vector para usar um vetor, mas é mais indicado, tá? Vector, dito vector, né? Poxa, que é o tipo int, que é o tipo de dados que nós vamos guardar no nosso vetor. Nums, que é o nome. Eu vou colocar aqui igual 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente cria aqui um vetor que guarda os números inteiros 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então for int num no nosso vetor chamado nums, cout num ndl, então vai imprimir cada número, né, cada elemento do nosso vetor, que no caso são números. Então aqui está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? Usei vector aqui só para dar o exemplo do loop intervalado, né, do range based for loop, mas não vou explicar muito sobre vector agora, eu vou fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Tem também os comandos break e continue. Então, seguinte, então agora vamos apagar esse aqui, vamos apagar isso aqui. E vamos colocar um loop aqui for int i igual a 0 e menor que 10 e mais. O break, ele termina imediatamente o loop, então ele para. Mesmo que não tenha terminado ainda, ele termina ali na hora, ele para. Então, quando i chegar a 5, if i igual a 5, break. If i
porcentagem 2 igual a zero. Eu até não falei desse operador nos últimos vídeos. Mas o que acontece? Aqui é o mod, né? Então, e porcentagem 2, o que isso vai me retornar? Vai retornar o resto da divisão de i por 2. Então ele vai dividir i por 2 e se deixar e vai pegar o resto dessa divisão, mesmo que seja zero, né? Então, se o resto da divisão de i por 2 for igual a zero, significa que o i é par, né? Então a gente está verificando aqui se o i é par. Se o i for par, ele continua. Se continua, ele pula para a próxima iteração do loop. Cout i. E vou colocar espaço aqui no final para colocar um do lado do outro. Ctrl Shift B. O que vai acontecer? Zero par, vai continuar. Pular para a próxima iteração. 1 não vai pegar em nenhum aqui, então vai simplesmente imprimir 1 e continuar. 2 é par, vai pular para o próximo. 3 e por aí vai até que quando for igual a 5 vai parar o loop. Como vai parar aqui, ele nem vai imprimir o 5, tá? Para cada valor de i, ele vai fazer as verificações, tá? Então, dependendo aí do tamanho, da quantidade de interações que faça no seu loop, pode gastar bastante tempo, tá? Então, ó, o 0 é par, ele pulou para a próxima iteração sem imprimir o 0. Aí 1 simplesmente imprimiu. 2 é par, ele pulou antes de imprimir. 3 simplesmente imprimiu. 4 é par, pulou antes de imprimir. 5 parou o loop antes de imprimir e não foi para o 6, 7, 8, 9 e 10. Então imprimiu aqui só 1 e 3 como esperado, beleza? Então é isso. Bom, sobre loops, é isso que temos a falar. Nós vamos também usar bastante aí nos exemplos práticos mais para frente, vídeos ensinando a fazer programas específicos, tá? A gente vai fazer. Então, por hoje foi isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.